Boa noite, galera, graça e paz a todos, me chamo Caleb Garbim, nós estamos aqui dando início a mais uma edição do programa Conexão 180, uma transformação total para a sua vida. Antes de nós darmos sequência nesta programação, eu quero te convidar a você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta programação. Lembrando a você que este programa é um projeto vinculado ao Departamento de Comunicação do Distrito 6 AD Vila Mare, da cidade de Caxias do Sul. Então participe conosco, aqui na sua tela está o link para você participar conosco, você estar compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas nesta noite. No programa de hoje nós vamos falar a respeito da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E além disso, por que e para que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Talvez você que está aí me acompanhando, você sabe que é necessário sermos cheios do Espírito Santo, mas a pergunta é, o que fazer quando se é cheio desse Espírito? O que é que a igreja deve atuar, como a igreja deve atuar após receber o Espírito Santo na sua vida? E para isso, eu tenho a grata satisfação de ter a participação comigo aqui nesta noite, o nosso irmão em Cristo, Gabriel Becker. Gabriel, ele é cantor, é músico e atualmente ele congrega no distrito Desvio Risso. E além disso também ele tem o prazer de ser o meu primo. Fique ligado que já já nós estamos com a entrevista com ele aqui nesta noite. Muito bem, meus amigos, como disse a vocês, no programa desta noite nós vamos falar sobre o Espírito Santo e está comigo aqui o Gabriel Becker, que é o meu primo. Na verdade, ele tem o prazer de ser meu primo, né, Gabriel? Muito bem-vindo. Meu prazer é meu, na verdade. Sempre é teu de ser o meu primo, né, Gabriel? Brincadeiras à parte, tenho um carinho muito especial pelo Gabriel, que é o meu primo mais novo, não, na verdade é o mais velho depois de mim, né? Não sei se faz sentido para você, mas eu nasci antes, depois vem o Gabriel e vem os seus irmãos. E enfim, aqui estamos essa noite para falar sobre o Espírito Santo. A primeira coisa, Gabriel, que precisamos entender é quem é o Espírito Santo. Bom, Caleb, o Espírito Santo, então, basicamente, todo mundo tem a noção de que apenas é uma pessoa, um ser da Trindade, né? Mas, na verdade, o Espírito Santo ele é muito mais do que isso, né? Para o telespectador que está nos vendo, para o jovem que está nos assistindo, né? O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental, primeiro, no plano de salvação, e depois ele tem um papel fundamental de mostrar o poder dentro de nós na Terra. Então, além de ser o consolador, além de ser o conselheiro, né, que nos ajuda nos momentos difíceis, de desespero ou dentro das nossas orações, ele é o ser que nos faz mostrar a imagem, ou melhor, que promove a imagem de Jesus Cristo na nossa vida. É aquele que constrói, né, Gabriel? E ele edifica a imagem de Cristo dentro de nós, né? Exatamente. Paulo suplicou, disse, vocês porque tinham 5 dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, o Espírito Santo tem esse papel. Talvez alguém que está em casa, Gabriel, possa se questionar nessa noite e dizer para nós assim, olha, eu já tenho Jesus na minha vida, por que eu preciso do Espírito Santo? Bom, Caleb, eu penso que assim, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ou melhor, a salvação ela começa em Cristo pelo ensinamento dele, né? Mas se nós formos entender na questão da palavra, o Espírito Santo é quem começa toda a obra, porque é ele que começa a convencer o homem do pecado, e através do próprio Espírito que a gente começa a nascer de novo, né? A gente nasce novamente, a gente tem outra vida em Cristo. Então não existiria a vida em Cristo se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, quando nós dissemos que já temos Jesus e a pessoa pergunta por que precisa do Espírito Santo, na verdade é algo incerto, porque ter Jesus implica automaticamente ter o Espírito Santo, né? Quem promove a obra inicial de santificação na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, né? E eu acho importante, Gabriel, não citar, mas até eu quero fazer uma indicação de livro aqui nessa noite para você que está nos assistindo. Esse livro aqui, ó, chamado O Deus Esquecido, do pastor Francis Chan. Se você puder comprar esse livro, adquirir, poder ler ele, vai ser muito proveitoso para você. Ele diz assim aqui nesse livro, Gabriel, que você já leu também, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção para um texto aqui, que ele cita no primeiro capítulo do seu livro. O pastor Francis Chan escreve desse jeito: até mesmo nossa igreja pode crescer sem a ajuda dele, sem a ajuda do Espírito Santo. Sejamos sinceros, se você combinar um orador carismático, um grupo talentoso musical para a adoração da sua igreja e alguns eventos criativos e bem interessantes, as pessoas frequentarão assiduamente a sua igreja. Isso, porém,
não quer dizer que o Espírito Santo de Deus esteja operando e se movendo na vida das pessoas que estão chegando até ela. Quer dizer apenas que você criou um espaço cujo apelo é suficiente para atrair as pessoas por 1 ou 2 horas a cada domingo. O que responder sobre isso, Gabriel? Talvez as pessoas estão reduzindo a obra do Espírito Santo na sua vida a simplesmente sentir um arrepio, uma emoção durante um culto de domingo à noite? Exatamente, Caleb. Eu penso que hoje é muito crucial, eu diria a palavra assim, né? Nós temos a consciência de quem é o Espírito Santo nas nossas vidas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Porque se nós apenas vemos o Espírito Santo como um ser, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, dentro de uma igreja, a 4 paredes, eu digo porque a igreja ela se movimenta no mundo inteiro, claro, das dentro pessoas, do tempo, né? Exatamente. Eu acho que é muito limitado como um cristão ou como alguém que se diz maduro em Cristo pensar assim. Eu diria que, na verdade, nós temos que pensar que o processo ele é dentro e fora. E não só dentro e fora do templo, mas dentro e fora de nós, ao mesmo tempo que muda nosso exterior, principalmente o nosso interior. Então nós temos que ter essa consciência. Tanto é que Paulo disse, né? Conservar irrepreensíveis para o dia da redenção vosso corpo, alma e espírito. Exatamente. Então a santificação, o caro amigo que nos ouve, que nos acompanha, ela acontece nos 3 níveis, né, Gabriel? Tem gente que costuma dizer uma expressão assim, Deus só quer o coração, né? E aí há quem diga, se Deus fosse açougueiro, ele só ia querer o coração. Mas Deus não é açougueiro, Deus não quer somente o seu interior, mas quer também o seu exterior. Com certeza, né, Caleb? Como você disse, a passagem de Tessalonicenses, né? Exatamente. Tessalonicenses, não trava a língua. Essa palavra, meu Deus, mas é uma bênção, graças a Deus. Ela explica sobre isso, então, essa questão de você, primeiramente, ter uma consciência de quem é Cristo na sua vida, implicando pelo trabalhar e mover do Espírito, e de entender que isso se começa um processo interno, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 4, todo o contexto diz que ao mesmo tempo que o nosso exterior vai se deteriorando, né? O interior ele vai se renovando dia após dia, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, né? Que é o eterno, em Cristo, na verdade. Então, todas essas coisas partem do interior para o exterior, né? Exatamente, nós precisamos chegar no nível de compreensão. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, por que se relacionar com o Espírito Santo. E nós precisamos chegar na compreensão, Gabriel, de que, na verdade, a nossa vida enquanto cristão sem o Espírito Santo, ela seria inexistente, né? Nós seríamos pessoas apenas que talvez professaríamos uma religião, mas não teríamos vida em Cristo Jesus. Porque, como você disse, uma pessoa só tem vida em Cristo mediante a obra do Espírito Santo na sua vida, né? Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 5, dizendo que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que somos filhos dele. Eu até ia te falar sobre isso, Caleb, que é a questão de testificar, né? O Pai, eu penso que ele testifica sobre Cristo no céu, e o Espírito, enquanto na terra, testifica de Jesus na terra para as pessoas e para nós mesmos, né? Dá o testemunho, né, Gabriel? João também diz, você que talvez está nos acompanhando e não conhece, tem pessoas que talvez nos assistem, né, Gabriel, que pode ser que não sejam cristãos ainda, sim. Mas a Bíblia diz lá no Evangelho, na carta de João, melhor dizendo, primeira carta de João, no capítulo 5, João diz que são 3 os que dão testemunho, né? O Espírito, a Palavra, e tem mais um terceiro que é o sangue. Então ele está falando sobre 3 níveis de testemunho. Você fala sobre um corpo humano, né? O corpo humano ele tem 70% de água, tem dentro dele o espírito, que é o fôlego de vida, e tem o sangue, que é o que faz com que tudo isso corra. Então existe uma fusão, um trabalhar completo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós somos autorizados, outorgados por Deus a testemunhar de Cristo no nosso dia a dia. Com certeza, né, Caleb? Até a questão, outra coisa, Caleb, que eu penso muito sobre nós termos ciência de quem é o Espírito e o que ele faz enquanto nós, igrejas, dentro de nós e dos nossos irmãos, né? É a questão de propriedade. Essa é a terceira pergunta, inclusive, Gabriel, antes de você responder, eu quero te fazer a pergunta de você comentar, porque é justamente isso, assim, o que seria da igreja sem o Espírito Santo? O que seria do corpo de Cristo sem o Espírito Santo? Bom, como eu estava então falando, né, Caleb? Respondendo a pergunta também, o que seria da igreja sem o Espírito Santo é uma coisa inevitável, não existiria igreja, na verdade. Porque se a gente for parar para pensar, como eu disse antes, nós temos uma propriedade, ele nos selou, né, cara? Então, ao mesmo tempo que o mover não existiria, a vida, ou melhor, o fôlego da igreja não existiria, nós não teríamos autenticidade e, ou melhor, diríamos, certificação em quem nós estamos.
Então é um ponto crucial também para o cristão e para quem não é cristão, mas um dia, né, em Cristo nós pode ser, né, Pode se tornar, pode claro. se tornar, com certeza. Eu penso que essa autenticação essa convicção, ela é muito importante na vida de cada um. Talvez se não tivéssemos o Espírito Santo na nossa vida, nós seríamos um clube social, né? Exatamente. Nós poderíamos comparar a igreja enquanto instituição como se fosse um clube de futebol. O clube de futebol também é uma instituição centenária, assim como muitas igrejas do nosso país. A diferença, porém, está que a igreja é viva, é um organismo vivo, né? É o corpo de Cristo presente. Exatamente, né, Caleb? Se a gente for parar para pensar, a igreja, além de ter uma história, ela tem um processo a cumprir, ela tem um propósito a cumprir, né? Por exemplo, que nem você citou, um time de futebol, ele vive de títulos, né? Exatamente. Mas aquilo um dia poderá, por exemplo, como a Copa do Mundo, se desenvolver para outro patamar ou algo assim. É corruptível, né? Exatamente, se termina em algum tempo, em alguma história, em algum momento. Só que a questão da igreja, ela é muito mais do que simplesmente um desenvolvimento humano ou terreno. Ela parte de algo eterno para vir num processo terreno temporal e retornar para o eterno. Então, exatamente. Por isso que a igreja, você que está nos assistindo, talvez você se pergunte, diga assim, por que a igreja pouco enfatiza, por exemplo, as boas ações? Porque justamente isso, nós não cremos, né, Gabriel, que a boa ação vai salvar alguém. Nós somos salvos mediante a fé, através da graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Então, as obras, elas são consequência da nossa fé em Cristo. Tem um texto, Gabriel, uma frase de Martinho Lutero que me chama muita atenção, ele diz assim: a mesma fé que opera para a salvação, opera para a obediência. Então, você tem fé para aceitar a Cristo, a sua fé vai mobilizar, vai motivar você a também se comprometer com o Evangelho, a praticar boas obras, mas não que isso vai oferecer salvação. Com certeza, Caleb. Eu penso que, ao mesmo tempo que, né, você falando dessa frase, vem à tona na minha mente agora algo sobre o processo das boas obras parte do Espírito Santo, né? A frutificação, né, Gabriel? Nós poderíamos até entrar um pouco mais sobre isso, mas de pessoas que muitas vezes elas são usadas no dom do Espírito, nos dons espirituais, mas o fruto na sua vida não é presente. É pessoas que elas são usadas por Deus, mas somente são usadas, não tem um relacionamento a tal ponto de produzir frutos, como disse Jesus em João 15. Exatamente, Caleb, a gente pode perceber isso, que não se vale, melhor dizendo, não se vive no Espírito só pelos dons, né? Dons são ferramentas, né? São presentes que Deus deu como ferramentas para nós sermos atuantes para os próximos, né? Para o outro, para o nosso irmão dentro da igreja e para o incrédulo também, né? Mas a questão dos frutos compete muito mais dentro de nós, né? Do que somente para o próximo. Então. A frutificação tem muito mais a ver com desenvolver do que com receber de Deus. A santificação, né? Exatamente. E na sequência desse texto, você que está nos acompanhando, viu que nós lemos já um pouco desse texto que do Francis Chan sobre o livro Deus Desconhecido, ele diz assim: com certeza, ainda sobre aquilo, Gabriel, sobre o texto que lemos, com certeza isso não significa que as pessoas sairão da igreja mobilizadas para a adoração e nem mais tementes a Deus. É mais provável que elas destaquem a qualidade da música ou o apelo do sermão, ao invés daquele que é a razão primeira da reunião das pessoas em uma igreja. Aqui nós temos dois pontos básicos do Espírito Santo na vida do cristão: mobilizar o cristão para a adoração e desenvolver o temor na vida do cristão, temor com relação a Deus. Então, se o Espírito Santo, se você está, melhor dizendo, na igreja e você não é mobilizado a ter uma vida de temor a Deus, não de medo, de temor a Deus, de reverência, e não é mobilizado a adorá-lo, talvez o Espírito Santo não está presente nessa reunião. Eu penso, né, Caleb, que a imagem de Cristo, como ela, no pleroma dela, na plenitude dela, né, seria a adoração, né? Deus, ele cria o homem para se relacionar, para que parta a adoração do homem a ele. E a outra questão foi que tu disse... sobre temer a Deus. Temer a Deus. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. Então, a gente entende que dentro de um relacionamento com Deus, as bases da profundidade do conhecimento de Deus, elas se veem por temer a Deus, porque é o começo da sabedoria. Exatamente. Né? E temer não é ter medo. Temer é diferente de ter medo, para você que talvez não sabia disso. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, quando recebemos o amor de Deus na nossa vida, o medo, eu creio, Gabriel, que ele, além de ser lançado fora, o sentimento de medo ele é convertido em temor. Ao invés de você olhar e pensar que Deus é um ser barbudo no céu com uma bengala, que é o mal de todo mundo, que muita gente pensa isso, sim, você passa a entender que Deus é um Pai que merece nosso respeito, mas que nos ama como somos. Né? Mas jamais vai permitir que fiquemos como estamos, mas sim que sejamos transformados.
Agora, essa desconstrução, ela só é mediante o Espírito Santo de Deus. Verdade, né, Caleb? Se a gente for parar a pensar, essa desconstrução, que nem você disse, essa natureza humana, ela só vai se desconstruir, essa construção, essa edificação, né, como Paulo diz, eu peço a Deus, oro a Deus para que vocês cresçam em largura, em amor. Só que, por exemplo, usando essa questão do amor, né, que você estava comentando, esse processo que o Espírito Santo faz para que a gente entenda o relacionamento com Deus, o amor, né, a Deus, porque é um ponto também, né, do assunto, ele vem por entender o tamanho do alicerce. Quando Paulo vai dizer em Efésios, essa questão do amor, ele explica no sentido de que à medida que eu conheço num relacionamento com Deus o tamanho do comprimento, da largura, do alicerce onde eu estou, eu conheço mais a Cristo também. Eu estou mais fundamentado. Né? Isso tem a ver com o reflexo do Espírito Santo na nossa vida. Exatamente, nós estamos falando sobre o Espírito Santo na vida do cristão. O papo está muito bom aqui comigo, com o Gabriel. E para você que está preocupado, nós não temos café aqui, então se você quiser nos patrocinar, por favor, faça isso. Mostra ali, Gabriel, lá na câmera. Na câmera 3, Gabriel. Nos patrocine com café, por favor, por enquanto é só água que tá, meu povo. E é água só, né, Gabriel? É água misturada. Graças a Deus. Nós vamos de música nesta noite, nossa canção, do nosso intervalo comercial, e já nós estamos de volta. Vai cantar para nós Rodolfo Abrantes, a canção Pisaduras, gravada no Fornalha Tour de 2015. Fique ligado, porque nós já estamos de volta, partindo para o final do nosso bate-papo dessa noite. Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras
crédito quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, amou ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Para sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Not backing down, no you can't count me out, nothing in this A Ambrosini Imóveis executa o seu projeto utilizando os melhores produtos do mercado. Trabalhamos com diversos tipos de acabamento, tais como MDF, melamina, laca e lâminas naturais. Solicite o seu orçamento sem compromisso pelos fones 54999832497 e 999853377. Se preferir, auxiliamos na escolha do seu projeto. Ambrosini Imóveis, Rua 1º de Maio, 588, Bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Está procurando sugestão de doces e salgados para a sua festa? Então encontrou aqui. AE Salgados, Rua Carlos Muti, 1300, Bairro São Vitor, Coab, Caxias do Sul. Aceitamos todos os cartões de crédito, menos Banri. Você também pode fazer sua encomenda através do fone WhatsApp 54984462979. E boas festas! Que lindas! Confeccionamos camisetas e jaquetas unissex e demais vestuários sob encomenda. Vestuários de qualidade para você. Faça o seu orçamento conosco ou vá até o nosso endereço. Rua Vitório Demore, número 115, Bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Trabalhamos com todos os tipos de cartões de crédito e débito. Que lindas! A qualidade nunca sai de moda. Serralheria de Oliveira. Serviços de grades, portões,
estrutura metálica, corrimões, toldos e reformas em geral. Rua Carlos Muti, 1300, bairro São Vítor, Coab, Caxias do Sul. Fone WhatsApp 549-8428-5335. Falar com Tiago. Espaço da Beleza das Gurias. Um ambiente confortável onde você fica à vontade enquanto é tratado por nossa equipe de profissionais altamente capacitadas. Aqui você encontra cortes de cabelo masculino e feminino e todo tipo de tratamento que deseja. Manicure e pedicure, com ou sem adesivo, sobrancelhas, design com rena e coloração de fio, maquiagem permanente, alongamento e manutenção de cílios. Você tem a opção de pacotes especiais, tal como pacote premium completo e pacote simples para noivas e debutantes. Curta nossa página no Face e fique por dentro dos detalhes e valores. Espaço da Beleza das Gurias. Fone 54 3025 2364. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Caleb Garbim por aqui. Você está ouvindo a canção Pisaduras com Rodolfo Abrantes. E comigo essa noite está o Gabriel Becker. Estamos falando, na verdade, já estamos falando, no último bloco já falamos por um tempo, sobre o Espírito Santo na vida do cristão, Gabriel. E agora estamos caminhando para o final já aqui da nossa entrevista desta noite. E eu quero saber do Gabriel, qual é a tua opinião, qual o conselho que tu tem para quem deseja, digamos assim, construir uma vida no Espírito, Gabriel? Bom, primeiramente, Caleb, eu penso que quem já começou essa obra é o Espírito, né? Como a gente tinha falado desde o início. Então eu imagino que, assim como o Espírito já começou, né? Como diz em Filipenses 1:6, ele também vai terminar. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar inerte quanto a isso, né? A gente tem que ter um posicionamento. Eu digo posicionamento de querer ter prazer em Deus. Eu acho que uma cooperação, né? Exato. O Espírito Santo não faz nada se não tem liberdade minha, entende? Não que ele se condicione, né? Não quero dizer só isso, mas nesse sentido de processo de construção à imagem de Cristo, é muito necessário, né, para o telespectador que está nos assistindo, entender que o Espírito Santo vai processar aquilo que eu preciso a partir do meu arrependimento. Então eu tenho que entender que todo dia eu tenho que me arrepender de algo. Então aquilo vai ser processado, por exemplo, o pecado da pornografia, por exemplo. É algo que hoje a gente vê muitas questões, mas só vai ser processado na questão quando eu me dar liberdade, né? A questão da mentira, da fofoca, do engano, muitas outras coisas que a gente poderia citar. Ele parte de princípios que eu tenho que ter entendimento de metanoia. Todo dia eu tenho que entender metanoia. Para o ouvinte que não sabe, é transformação de mente, né, cara? Arrepender-se, né, disse Paulo, não dos compromissos neste mundo, mas transformar-se, metanoia. Então, o primeiro passo é a conversão, né, Gabriel? Arrepender-se é converter-se. Você que talvez está nos acompanhando e você ainda não aceitou Jesus, ainda não veio para Cristo, o primeiro passo para você ter uma vida com este Espírito Santo, que é o único e verdadeiro Espírito, este Espírito Santo, ele, para poder entrar na sua vida, é através da aceitação de Cristo como Salvador, né? Não existe um passo de mágico, né, Gabriel? Mas é de maneira instantânea. Quando nós recebemos Cristo, ele entra na nossa vida. E a pergunta, Gabriel, para nós fecharmos a nossa entrevista dessa noite, essa tua primeira participação aqui conosco no Conexão 180 é: o que fazer se eu estou orando, se eu estou buscando um relacionamento e não sinto nada? A vida cristã diz respeito a simplesmente sentir algo? A vida cristã, Caleb, muita gente tem esse entendimento, né? Eu tenho que entender que o Espírito Santo, eu preciso senti-lo, eu preciso desenvolver a partir dos meus sentimentos. Só que uma vida espiritual, ela está muito mais baseada na convicção em quem eu tenho crido do que simplesmente emoções. A gente não pode basear a nossa vida e a nossa vida espiritual nas circunstâncias, né? Vai virar momentos de tribulação, mas a gente tem que ter consciência que são para nos amadurecer. E o Espírito Santo, Caleb, aproveitando o ensejo, ele é o nosso instrutor também. Então, assim como ele nos ensina a orar, ele nos ensina a ser direcionado e ser guiado por ele.
Porque ele está percorrendo o caminho de Jesus, o caminho Cristo, né? Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem que é o nosso guia? É o Espírito Santo. Então esse desenvolvimento, essa instrução, ele vai dando passo a passo do nosso caminho. Porque sei, como Paulo bem diz, né, em Filipenses 3, que eu tenho uma corrida e eu tenho que procurar o meu alvo e acertar o alvo, né? E isso parte de princípios de que alguém é meu instrutor e eu estou ouvindo a voz dele. Então, principal motivo, né, é entender que eu tenho ouvido a palavra de Deus dentro do meu coração, para ser guiado por ele. Tem um pastor, Gabriel, que ele tem uma expressão ainda em concordância com o que tu disse, que nós não fomos chamados para sentir, mas sim para obedecer. E talvez esse é um dos grandes desafios da vida cristã, né? Muitas pessoas elas vêm para Cristo porque dizem, nossa, eu senti algo tão bom quando eu fui naquele culto, quando você me convidou, né? A pessoa que, por exemplo, não é cristã e ela é convidada para uma reunião de domingo à noite, culto evangelístico, e ela vai lá e diz, olha, nossa, eu senti algo tão bom na minha vida, parece que saiu um fardo de cima de mim. É muito comum ouvir isso das pessoas. Mas nós precisamos entender que a vida cristã, ela vai ter esses momentos, como você disse, onde nós vamos sentir realmente como se aquela presença estivesse nos abraçando dentro dos nossos quadros. E vai ter momentos onde você vai sentir que parece que Deus se cala. Né? Mas a questão é perseverar nesses momentos de silêncio de Deus. Eu digo, Caleb, que o segredo é ver o meu professor, o Espírito Santo, né, meu instrutor, através da perseverança e obediência do que ele tem falado para mim. Ou se ele não falar, apenas dos passos que ele já revelou. Exatamente. Muita gente busca o novo de Deus, né, Gabriel? Muita gente diz, eu quero o novo, Deus novo. Mas por que querer um novo se não está fazendo nada com o atual? Não tem por que buscar o novo de Deus. Deus não dá nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, existe essa preocupação, eu creio que principalmente de nossa geração, de entender que a vida cristã não diz respeito a sentir somente, mas mesmo que não esteja sentindo, obedecer. Até tem o Luca Martini fala muito sobre isso, né? Um youtuber, para que você que não conhece, assiste lá que é muito bom. Muito bom mesmo, o canal dele. Ele fala sobre isso, talvez eu não tenha sentimento, eu não sinto nada dentro da minha oração, da palavra ou da leitura que eu faço, do meu devocional, mas o que importa mais é a convicção. A convicção de que talvez se Deus não me deu algo naquele momento que eu tenho pedido é porque você não tem preparo ainda para receber, porque outros processos precisam ser mudados. E o Espírito Santo vai fazer isso até o último dia da nossa vida. Exatamente. Vai aperfeiçoar a boa obra que começou, né? Exato. Disse Paulo. Então, é interessante isso, Gabriel, que quando você fala de convicção, a convicção está atrelada àquilo que não se vê, e aí entra a fé. Disse Paulo que nós não somos guiados por vista, mas sim por aquilo que não vemos. Se você for guiado por vista, você com certeza é um brasileiro que está decepcionado porque a seleção brasileira foi eliminada da Copa. Verdade. E a França foi campeã no último final de semana que teve aí. Então, é apenas um exemplo para você entender. Se você for motivado pela sua vista, você vai se decepcionar porque o Brasil ainda está em crise econômica. Mas como a nossa motivação é uma convicção gerada pela fé, e a fé não é naquilo que se vê, mas é naquilo que se espera. E é o firme fundamento, a rocha eterna em Cristo. Exatamente. Então, a nossa convicção, ela passa a estar acima do nível humano, acima do discipulado terrenal. Exato. Nós não estamos sendo tocados por aquilo que está à nossa volta. Tem um livro, inclusive, Gabriel, que eu acho que você quer recomendar. Talvez pode ajudar o pessoal que está nos assistindo, o pessoal de casa. Pode ser instruído através desse livro que você quer falar. É o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, né? Ele fala a respeito de como nós entendemos, ou melhor, como nós entendemos o nosso propósito dentro da Terra, como quanto homem e como igreja, né? Se eu não me falha a memória. Ele fala nos dois sentidos, tanto como individuais como coletivos. Exato. E como, só para complementar, né, Caleb? Cristo em vós é a esperança da glória. Então esse é algo que tem sido usado muito, né? Que um monte de gente coloca lá nas redes sociais, mas essa palavra tem muito peso, né? O mistério que estava oculto, né, como diz lá em Colossenses, está sendo revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. Isso fala de convicção. Né? Exatamente, nós precisamos ter uma convicção. Você que está nos acompanhando, nós estamos fechando aqui nosso bate-papo dessa noite. Então, que você tenha uma convicção de quem você foi chamado para ser, quem Jesus lhe chamou para ser nele. Tudo é a partir dele que retorna para ele. E isso você vai conseguir potencializar essa instrução através do Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus. Gabriel, prazer te receber aqui pela primeira vez. Creio que nós vamos voltar mais vezes aqui com o Gabriel no Conexão 180. E aí está, esta foi mais uma edição do nosso Conexão 180. Eu quero te agradecer pela tua participação.
pela tua audiência conosco aqui nessa noite. E eu quero te lembrar que o Espírito Santo é o seu melhor amigo. Ele está disposto a te ouvir, a conversar com você no seu dia a dia. Converse com ele, se relacione com ele, para que ele possa realmente formar Cristo na sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda aí no grupo de WhatsApp e com certeza você estará abençoando alguém através desta mensagem. Abraço a todos e até o próximo Conexão 180. Valeu!